Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai escutar essa gravação, né? Assistir esse vídeo. Eu já tentei várias vezes gravar esse vídeo, mas nunca fica bom. Eu fico. é, é, Às vezes eu não fico objetiva no que eu vou falar, mas vamos tentar fazer dessa vez da melhor forma possível. Esse vídeo é para ensinar vocês a fazer a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? E não é uma coisa tão simples, mas também não é nada impossível de você fazer. E é muito importante que vocês façam, uma vez que vocês estão vendo que os nossos direitos estão sendo violados, tá? Os nossos direitos, que eu digo, como brasileiro, eu não estou falando de direita, esquerda, centro, nada disso. Brasileiros, tá? Que sentirem que os seus direitos estão sendo violados, vocês vão poder fazer essa denúncia, já que vê-se que o nosso Poder Judiciário não está muito do lado do Brasil e que o presidente hoje, o Lula, está a serviço da Argentina e da Venezuela. Ele está tirando, né, aumentando os impostos, os encargos do pobre para poder financiar outros países. Parece que ele não está trabalhando pelo Brasil, está trabalhando para outros países, né? Eu acredito que boa parte das pessoas já sentiram que o negócio não vai ficar bom para o brasileiro, que ele é um Peter Pan ao contrário, né? Ele tira do pobre para dar aos ricos, desde o momento em que ele aumenta salário de ministro, aumenta salário de encarcerado, mas não aumenta o salário mínimo e ainda quer taxar quem recebe um salário mínimo e meio. E quem está achando que isso aí é só para quem tem carteira assinada, pode tirar o cavalinho da chuva, porque existe uma coisa chamada leão, que ele tem uma coisa chamada malha fina, que é um manejo eletrônico que ele filtra as suas transações financeiras e consegue identificar se você está movimentando mais do que o valor que você deveria estar declarando, tá bom? Vamos lá, começando. Primeira coisa que vocês precisam saber é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é baseada em uma declaração e acordos entre os países, nos quais está estabelecido direitos, tá? Que não são direitos diferentes do que direitos básicos constantes em qualquer constituição democrática, tá? Inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é pautada em vários acordos e ressalvas, né? Os países fazem ressalvas e isso é aceito dentro da comissão, tá? Pelos países. Aqui é o link oficial que você vai ter acesso à Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que é o que a gente vai se pautar hoje para poder fazer a nossa denúncia, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês passo a passo cada direito, tá? E depois eu vou colocar para vocês o modelo que eu fiz essa denúncia, uma denúncia geral, tá? Voltada para os patriotas, né? Para as pessoas de direita que estavam protestando contra a esquerda, mas, porém, se você é de esquerda e que você sentiu que algum dos seus direitos foi violado, você tem o dever sim e tem o direito sim de denunciar a quebra desse direito, seja ele qual for que está aqui, tá bom? Vamos começar pelo artigo 1º, tá? Lembrando que nesse link eu vou deixar na descrição do vídeo, a gente pode ir clicando aqui em próximo, ó, e aí você vai conseguir ver os outros acordos. Ele vai carregando, né, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que na verdade é tudo aquilo ali, só que mais detalhado, né? Tem os direitos aqui detalhadamente, tá? Vocês podem estudar isso aqui se vocês quiserem. Por exemplo, eu quero explicar que esse direito tal foi violado. Você pode vir aqui, tá? E você pode vir aqui e ter uma ideia do que você vai colocar na sua denúncia, tá? Vamos voltar lá para a declaração e eu vou dar uma lidinha rápida com vocês, para vocês, né? E aí a gente vai conseguir, ó, tem vários, ó,
vários títulos aqui, ó, protocolo adicional sobre direitos humanos, tá? Abolição da pena de morte. Inclusive, o Brasil, ele tem até uma ressalva, tá? Que a pena de morte, essa regra de pena de morte não é aplicada em estado de guerra, tá? Prevenir e punir tortura, ó. Vou só botar aqui uma nova aba para a gente dar uma olhada aqui. Desaparecimento forçado de pessoas, tá? Aí tem as ratificações que fala, né? Carta da Organização dos Estados. Tudo isso, ó, Declaração de Princípios de Liberdade de Expressão. Isso aqui é muito interessante pra gente, tá? Liberdade, tá? Então, assim, tem muito material para vocês darem uma olhada aqui, tá bom? Vamos lá. A gente vai primeiro aqui na declaração, que aí eu vou ler para vocês, tá? Depois a gente vê aqui essa questão da tortura, ó. Várias coisas aqui falando sobre tortura, ó. Liberdade de expressão, ó. Ela define o que é, o que são essas coisas, tá? Isso aqui é PDF da comissão, ó. Tudo isso vocês têm acesso e vocês podem ler isso aqui com atenção, tá? Lembrando que nós precisamos de quantidade. Então, mais do que você estar preocupado em você falar uma coisa 100% certa, bonita ou polida, você tem que ter noção de que nós precisamos de quantidade. Os brasileiros precisam denunciar as violações de direitos que acontecem aqui no Brasil. Vamos começar pelo primeiro artigo, tá? Artigo 1. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança à sua pessoa, tá? Direito à igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nessa declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. Quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode solicitar, independente de distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra coisa. Direito à liberdade religiosa e de culto. Toda pessoa tem o direito de professar livremente uma crença religiosa e de manifestá-la e praticá-la pública e particularmente. Quando a gente estiver fazendo a denúncia, vocês vão ver que eu posso denunciar algo que está acontecendo com outra pessoa. Eu posso denunciar algo que está acontecendo em outro país. Por exemplo, na Nicarágua, a gente ficou sabendo que os cristãos estão sendo mortos, né, eliminados lá. Então, a gente pode denunciar, sim, o que está acontecendo na Nicarágua, sem problema nenhum. E o denunciante, ele pode ficar em sigilo. Você pode denunciar e não revelar a sua identidade, tá? Vamos lá, artigo 4º. Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio, ou seja, não importa qual seja a sua opinião. Você tem o direito e a liberdade de expressá-la e tem o direito de... O que é essa liberdade de investigação? Você tem o direito de investigar, de querer saber, de perguntar, de questionar, de querer saber mais, de ter a fundo informações. Você tem direito a isso, tá? Até o momento que você não invada a privacidade da outra pessoa, tá? Isso daí só judicialmente que a pessoa pode entrar com aval da justiça e com o devido processo legal. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ataques abusivos à sua honra, à sua reputação, à sua vida particular e familiar. Ou seja, todo mundo tem direito a se defender, ou seja, a lei ela é obrigada a defender contra abusos à sua honra e à sua reputação e à sua vida particular e familiar.
Artigo 6º. Toda pessoa tem direito a constituir família, elemento fundamental da sociedade, e receber proteção para ela, ou seja, ninguém pode te obrigar a não ter um filho, por exemplo. Como a gente viu que aconteceu durante um tempo na China, eu não sei se isso ainda está acontecendo lá, que o governo praticamente te obrigava a não ter um filho. Na verdade, você tinha sanções, né, econômicas se você tivesse mais de um filho. Mas ninguém pode te obrigar a não ter um filho ou te obrigar a ter um filho, ok? Ou te obrigar a conceber um filho, na verdade, tá? Por exemplo, você vai ter um filho. Não estou falando sobre aborto, tá? Estou falando sobre concepção, fazer a criança. Toda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda criança, tem direito à proteção, cuidados e auxílios especiais. Sim, as mulheres e crianças que estão em estado de lactação e gravidez têm tratamento especial. E se elas forem tratadas de maneira desumana, é agravado, tá? Essa ação de agressão é agravada. Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do estado de que é nacional, ou seja, qualquer pessoa pode morar no seu próprio país, que ela tenha nacionalidade, de transitar por ele livremente, ou seja, você pode ir e vir, e não abandoná-lo senão por sua própria vontade. Ou seja, você não pode ser expulso do seu país que você é natural. Não pode. A não ser que você queira sair. Se você não quiser sair, você não é obrigado a sair. Você não pode ser expulso do seu país, tá? Toda pessoa tem direito à inviolabilidade do domicílio. Isso aí tá explícito, né? Ninguém pode entrar na sua casa e invadir a sua residência, tá? Sem justificativa ou as permissões legais vistas no Código Penal ou na Constituição do seu próprio país, tá? Toda pessoa tem direito à inviolabilidade e circulação da sua correspondência. Mesma coisa. Toda pessoa tem direito... Artigo 7º, desculpa. Esqueci de falar o nome do artigo. Toda pessoa tem direito à educação que se deve inspirar-se nos direitos de liberdade, moralidade, solidariedade humana. Isso daqui também é um direito, ou seja, os países que fazem parte da comissão fornecem, eles disponibilizam a educação pública. Isso não quer dizer que tenha que ser exclusiva, tá? Você tem escolas particulares também, mas o governo te oferece pública se você precisar. Tem outro sim direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. O direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar a coletividade e o Estado, tá? O direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, ou seja, vai lá naquela coisa, você não vai ter distinção, todas as pessoas vão ter a oportunidade de ter acesso àquela escola pública, por exemplo, tá? Independente de qualquer razão, tá? A gente assistiu aí algum tempo atrás algumas escolas particulares, na verdade não era escola pública, tá? Que disse que não queria fazer a matrícula de criança autista. Isso, na escola particular, eu não sei como é que funciona, mas a pública, ela tem que receber sim. E proporcionar uma estrutura para essa criança. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente, pelo menos a instrução primária. Exatamente o que eu já falei. Artigo 8. Toda pessoa tem o direito de tomar parte da vida cultural da coletividade, de gozar das artes e de desfrutar dos benefícios resultados do processo intelectual e especialmente de descobertas científicas, ou seja, não pode ser privado, a população não pode ser privada de ter o acesso,
tá? Eu não estou falando que tem que ser gratuito, tem que estar disponível. Descobertas científicas, ou seja, vamos fingir que lá no Egito descobriram um disco voador. Todo mundo no mundo sabe, porém o governo do seu país não permite que eles te contem. Isso não pode acontecer, tá? Tem o direito, outro sim, de ser protegido os seus interesses morais e materiais no que se refere a invenções, obras literárias, científicas ou artísticas de sua autoria. Ou seja, todo mundo tem direito a ter a patente, ou seja, está lá o nome de que criou aquela coisa. Ou seja, se isso for violado, é crime, não pode acontecer. Artigo 19. Toda pessoa tem o direito ao trabalho em condições dignas e seguir livremente a sua votação na medida que for permitido pelas oportunidades de emprego existentes. Toda pessoa que trabalha tem o direito a receber remuneração que, em relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida conveniente para si mesma e para a sua família. Ou seja, é o direito de você trabalhar em condições dignas e receber pelo seu trabalho. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Artigo... Olha... Opa! Vamos lá. Aqui. Artigo 9, desculpa. Opa, 14. Desculpa, mas eu não vou cortar esse vídeo não, porque toda vez acontece isso. Artigo 15. 15º, né? Toda pessoa tem direito ao descanso e ao recreio honesto, oportunidade de aproveitar utilmente o seu tempo livre em benefício do melhoramento espiritual, cultural ou físico. Ou seja, a pessoa não pode trabalhar de sol a sol como um escravo. Ela tem o direito a descansar e desfrutar dos prazeres da vida. Toda pessoa tem o direito à previdência social de modo a ficar protegida contra as consequências do desemprego, da velhice e da incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, a impossibilitem física ou mentalmente obter sua subsistência. Direito à previdência social. Pessoal que tá aí querendo a previdência e não consegue o seu direito, já foi no juiz não deu, a justiça está aí morcegando, pode fazer denúncia aqui, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 17. Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, seja onde for, como pessoa com direitos, obrigações e gozar dos direitos civis fundamentais. Gente, lembrando que quem não quiser ver essa parte aqui do vídeo, pode adiantar, tá? Pode adiantar porque não tem problema nenhum. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar seus direitos, deve poder contar outro sim com processo simples e breve. Isso aqui é muito interessante, ó. Mediante o qual a justiça a proteja dos atos de autoridade que violem em seu prejuízo qualquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Gente, eu não tô tirando isso da cartola nem da minha manga não, tá? Isso tá no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para qualquer um assistir. Eu vou ouvir, ler, enfim, pesquisar e eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Toda pessoa tem o direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponde, podendo mudá-la se assim o desejar de qualquer outro país que estiver disposto a concedê-la. Ok? Todo mundo pode mudar de nacionalidade, assim sendo que o outro país aceite, né? Toda pessoa legalmente capacitada tem o direito de tomar parte do governo do seu país, quer diretamente, quer através de seus representantes, e de participar das eleições que se processarão por voto secreto de uma maneira genuína, periódica e livre. Genuína, essa palavra aqui é muito importante, tá? Artigo 21º. Toda pessoa tem o direito de se reunir pacificamente com outras, em manifestação pública ou em assembleia transitória em relação
com os seus interesses comuns, qualquer natureza que sejam. Ou seja, se eu quiser fazer uma reunião falando eu odeio cupcake e eu reúno um grupo de um monte de gente que odeia cupcake, posso fazer. Não interessa se o fabricante de açúcar não gosta, tá? Eu posso fazer sim. Artigo 22º. Toda pessoa tem o direito de se associar com outras, ou seja, eu posso fazer o clube do Eu Odeio Cupcake. Não só vou me reunir, vou fazer um clube. Tenho o direito de fazer um clube ou um grupo, de se associar com outras a fim de promover, exercer, proteger os seus interesses legítimos de ordem política, econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de qualquer outra natureza. Toda pessoa tem o direito à propriedade. Artigo 18. É o 23º. Toda pessoa tem o direito à propriedade particular correspondente às necessidades essenciais de uma vida decente e que contribua a manter a dignidade da pessoa e do lar. Ok? Isso daí também é um direito, ó. Artigo 24º. Toda pessoa tem o direito de apresentar petições respeitosas a qualquer autoridade competente. Eu posso fazer uma petição. Petição é denúncia, reclamação, tá? Petições respeitosas a qualquer autoridade competente, quer por motivo de interesse geral, quer por interesse particular, assim como de obter a solução rápida. Ou seja, nós precisamos denunciar e eles devem ter a resposta rápida, tá? Isso aqui eu nem coloquei lá no meu resumo não, mas ficou interessante isso aqui. Ok, tudo bom. Ninguém pode ser privado da sua liberdade a não ser nos casos previstos pelas leis, segundo os prazos estabelecidos pelas leis já existentes. Ou seja, mais um artigo aqui interessante, tá? Para a gente colocar lá no nosso resumão. Ninguém pode ser preso por deixar de cumprir obrigações de natureza claramente civil. Todo indivíduo que tenha sido privado de sua liberdade tem o direito de que o juiz verifique sem demora, a legalidade da medida e que o julgue sem protelação injustificada ou, no caso contrário, ser posto em liberdade. Também tem o direito de ser tratado com um tratamento humano durante o tempo em que privarem a sua liberdade. Artigo 26º. Parte-se do princípio que todo acusado é inocente até provar-se a culpabilidade. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida numa forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo com a lei pré-existente, e de se lhe não aflijam pelas cruéis, infamantes ou inusitadas. Artigo 28º. Os direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e pela justa existência do bem-estar geral e do desenvolvimento democrático, tá? Então, todos os direitos são garantidos até o momento de que você exerça perigo para o bem-estar das outras pessoas, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Eu dei um resumão e aí o que vocês vão fazer agora? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar um bloco de notas, seja ele no computador, no celular. Eu não recomendo fazer no caderno, mas você pode fazer num caderno também, numa folha, e você vai fazer um rascunho do que você quer falar, tá? Aqui tem um modelo, vocês podem alterar, tá? No caso aqui, a denúncia é contra a Suprema Corte Brasileira, tá? Em que a gente começa assim. A Suprema Corte Brasileira, em especial o senhor ministro, vem
desrespeitando direitos assegurados por esta comissão, por meio de seus tratados e declarações. Eu vou botar assim, em seus tratados. Em seus tratados e declarações. E assim como na Carta Magna Brasileira. Ao considerar a Declaração Americana dos Direitos Humanos e Deveres do Homem, o referido ministro, acompanhado da maioria da Suprema Corte Brasileira, violou e viola o artigo 1º. A gente já leu lá, né? Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança da pessoa quando deteve e detém. Vou botar e detém manifestantes. Eu acho que é com circunflexo, que é plural. Isso aí. Detém manifestantes e até parlamentar sem justa acusação ou crime existente ou comprovado. Impossibilitou e possibilita e impossibilitou e ou dificultou o acesso dos presos a seus familiares e advogados. Quando usou a prisão e usa a prisão preventiva como forma de tortura física ao expor manifestantes presas ao convívio com internas de periculosidade considerável e ignora denúncias de agressões físicas praticadas por detentas e carcereiras. Artigo 1º. Se você é uma pessoa ou tem um familiar que está sofrendo isso, você já vai pegar isso aqui, tá? E vai, quando deteve quando deteve e detém, né? Aí você vai botar, em vez de manifestantes, o nome da pessoa. E você vai colocar aqui se ele impossibilitou ou dificultou o acesso dela aos familiares, tá? Você vai colocar uma coisa direta. E é interessante que vocês coloquem a data, tá? Que isso aconteceu. E está acontecendo. Você vai colocar mantém preso desde o dia tal, fulano de tal, e acontece isso, tá? Referente a isso aqui. Artigo 2º. Toda pessoa tem o direito à liberdade de investigação, opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio. Quando que ele violou isso? Quando censurou e censura redes sociais de influencers que criticavam ou posicionaram-se criticavam ou posicionaram contra atos ilícitos praticados por ele, seu aliado político. Tem que botar isso aqui porque o juiz, ele não pode ter partido político. Ele não tem que ter relação política, ele tem que ser imparcial. E a gente está vendo que não é isso que está acontecendo. Aí, o seu aliado político, o antes candidato e hoje presidente do executivo. Vou tentar cortar essa parte, tá, gente? Aplica multas, ou seja, sentencia sem julgamento.
Artigo 5º. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra os ataques abusivos da honra e sua reputação, à sua vida particular e familiar. Quando que ele viola isso? Quando se anulou e se anula e até estimula ataques da imprensa à honra das pessoas que se opõem às suas ações. Ele mesmo nomeando-os, nomeando-os como golpistas, terroristas, antidemocráticos e criminosos. Inclusive, a gente pode denunciar, ó, a TV com isso aqui, tá? Tudo bem? A gente pode citar aí a Constituição, que nos permite liberdade de expressão. A gente pode denunciar isso aqui, tá? Quando pôs em liberdade pessoas que não ocorreram em qualquer crime, mas os mantém em situação vexatória por determinar que os mesmos usem tornozeleiras eletrônicas. Pessoal que saiu e está com tornozeleira eletrônica, pode denunciar, tá? E o denunciante fica em sigilo, mas tem que colocar o nome da vítima, tá? O pessoal de tornozeleira eletrônica. Lembrando que é interessante você colocar na primeira pessoa, tá? A questão da tornozeleira eletrônica, quem não tá com tornozeleira, aí não coloca isso, coloca só a parte da imprensa, tá? Vamos lá. Toda pessoa tem o direito à inviolabilidade do seu domicílio. Aí eu coloco quando que ele violou isso? Quando determinou busca e apreensão sem razão de crime existente, usurpando função pública de delegado de polícia e violando o domicílio de seus desafetos. Aí quem teve a casa com busca e apreensão sem justificativa de crime, tá? Que não teve acesso aos seus processos, não sabe do que está sendo acusado, pode fazer a sua denúncia, tá bom? Pessoal que foi preso aí. Próximo, artigo 7º. Não, 17. Isso mesmo, 17. Toda pessoa tem o direito a ser reconhecida, seja onde for, como pessoa com direitos e obrigações e gozar de seus direitos civis fundamentais. Quando que ele viola isso? Quando estimula ou ele mesmo denomina adjetivos degradantes a cidadãos de bem, estimulando a desumanização do grupo de pessoas que se opõem ao governo, fazendo com que parte da sociedade não os reconheça mais como possuidores de direitos. Tá? Isso aqui é muita gente, né, gente? Isso aqui nem precisa. Você vai botar só quando estimula, ele mesmo, denomina adjetivos degradantes a nós, cidadãos de bem. Pode botar nós. Vou botar nós aqui já logo. Cidadãos de bem. Não. Já li para vocês. Artigo 18. Toda pessoa pode recorrer a tribunais, fazer respeitar seus direitos, deve ser contar ao trocinho processo simples e breve, mediante o qual a justiça o proteja contra os atos de autoridade que violem o seu prejuízo qualquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionais. Tô olhando isso aqui tudo para vocês, que vocês precisam montar isso aqui para poder fazer a denúncia, tá? Aqui a gente está falando da Suprema Corte, mas aí a gente vai dar ideia de outras denúncias também. Por exemplo, a situação que está acontecendo com o Rio São Francisco. Nós temos direito, ó, à vida. Considerando que sem água, sem acesso à água, não há vida, tá? Ele está colocando isso aqui em risco quando ele fecha a transposição do Rio São Francisco sem nenhuma explicação, tá? Vamos lá, onde é que eu parei? Aqui. Quando que ele viola esse artigo aqui? Quando prendeu e prende. Já comecei lá em cima, fez igual. Manifestantes, incluindo idosos, crianças, e os manteve
e os manteve e mantém em local inapropriado sem ter cometido qualquer crime, liberando idosos e crianças com suas mães. Alguns idosos, tá? Botar alguns idosos e crianças com suas mães apenas 2 dias depois, e os demais foram mantidos prisioneiros, usando assim a prisão como mecanismo de tortura psicológica e física. Suprimiu o acesso aos autos por seus advogados, que até hoje não tem conhecimento do que está rolando no processo. Dispensa individualização dos atos e não respeita o processo legal. Isso aqui vamos tentar colocar na primeira pessoa, tá, gente? Pessoal que ficou lá preso e saiu depois de 2 dias, passou por aquele... Não é para deixar para lá, é para fazer a denúncia. É para fazer a denúncia. Você vai pegar isso aqui, ó. Vai colocar na primeira pessoa, tá? E já se prepara para pegar vídeo, foto, essas coisas. Tudo bem? Artigo 20. Toda pessoa legalmente capacitada tem o direito a se tornar parte do governo do seu país, quer diretamente, quer através dos seus representantes, e de participar de eleições que se processarão por voto secreto de maneira genuína, periódica e livre, tá? Vamos lá, quando que ele violou isso? Quando se apossou de poderes dentro do processo eleitoral de forma parcial, omitindo-se perante irregularidades na campanha e criando regras durante o processo eleitoral, favorecendo seu candidato, ato que é ilegal. Ignorou indícios e relatórios oficiais referentes a irregularidades durante o processo de votação, tá? Então, assim, isso daqui a gente também vai colocar, porque todo mundo sofreu com isso aqui, tá? Aqueles que acreditam mesmo que os relatórios, né, mostraram coisas que fazem sentido, a gente vai colocar isso aqui. Artigo 21º. Toda pessoa tem o direito de se reunir pacificamente com outras em manifestação pública ou assembleia transitória em relação com seus interesses comuns de qualquer natureza que sejam. Quando que ele violou isso? Quando por diversas vezes solicitou a estados e municípios a prisão de manifestantes pacíficos que ao longo a prisão e expulsão ou expulsão de manifestantes pacíficos que ao longo de 68 dias se mobilizaram em frente a quartéis generais pedindo cumprimento da Constituição e transparência nas eleições. Tá, vamos lá. Artigo 25º. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser nos casos previstos pela lei. Vocês podem continuar lendo aqui, tá? Quando que ele violou isso? Quando prendeu manifestantes e usando assim a prisão como um mecanismo de tortura psicológica, imputando a eles crimes graves, não tipificados em lei, com apenas longas e descabidas para os atos supostos, e física ao expor presas no convívio, considerável, ignorou denúncias,
carcereiras. Suprimiu acesso aos autos por seus advogados, pelos advogados, que até hoje não tem conhecimento do que está rolando no processo, dispensa a individualização dos atos e não respeita o processo legal. Ok? Artigo 26º. Parte-se do princípio que todo acusado é inocente até que se prove. Aí vocês leem aqui, tá? O que está escrito? Pausa o vídeo e lê de novo. Quando que ele violou isso aqui? Quando multou pessoas, empresas e partidos por se opor ou cobrar respostas a suspeitas devidamente fundamentadas. Calma aí. E exigir o cumprimento da lei. Isso aí. Então, vamos lá. Eu fiz um resuminho aqui. Lembrando que, de preferência, vocês precisam colocar na primeira pessoa o que aconteceu com vocês, tá? Se aconteceu com vocês e um grupo, vocês podem colocar fulano de tal e o nosso grupo, o meu grupo, e pessoas em tal lugar, tá? Vocês podem alterar isso aqui. E colocar também as denúncias gerais, tá? Eu vou ter que cortar o nome do cara lá e eu esqueci como é que corta. Oh, meu Deus. Alguém me ajuda. Eu vou ver aqui e aí eu corto. Vamos ver. Senão vai cair meu trem. Vamos tirar meu trem do ar. Vamos lá. Agora vamos pro formulário, galera. Você fez o seu rascunho. Você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Sabe de onde eu tirei essa listinha? Dessa lateral aqui, ó. Que é o resuminho, tá vendo? Nessa lateral tem o resumo do artigo. Então, é interessante que você pegue dos artigos que você vai utilizar, você separe essa abreviação aqui, ou você pode vir aqui na minha colinha, que já vai estar aqui, tá? Vai estar para você na colinha aqui. O nome dos ministros, dos caras aqui, ó. Não vou falar, né? Obviamente. E eu vou deixar isso aqui tudo na descrição do vídeo, cara. Eu acho que eu vou deixar isso tudo na descrição do vídeo, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Agora eu vou diminuir isso aqui e a gente vai lá pro formulário para vocês entenderem como é que funciona, tá? Vai ter um momento aqui que eu vou ter que dar uma rabiscada na tela. E aí vocês não vão poder ver, porque eu vou botar o meu login para todo mundo ver, né? Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá. Tem um negócio de rabiscar. Vou tentar, como é que fala? Editar esse vídeo de uma maneira que eu consiga tampar o negócio. Vamos que seja o que Deus quiser. Vamos embora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui, ó. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu vim aqui no Google, ó. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dei o Enter. Esse é o meu buscador, tá? Desculpa, gente, mas não uso, vocês usam o Google se quiser. Aí você vem aqui, ó. Esse aqui, ó. oas.org. Clicou. Vai carregar. Você vai vir aqui, ó, em casos. Vai vir em sistema de casos e petições. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma petição. Apresente uma petição. Você vai vir nesse botão verdão aqui, ó, acessar. Mas só que você tem que fazer um login para você fazer. Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui, ó. Se você tiver dúvida de como preencher, tem um folheto informativo aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Que ele te ensina como que faz para preencher e o que que você precisa para preencher. Deixa eu só carregar aqui, que vocês vão ver como é que funciona.
Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá gravando, glória a Deus. Que bom. Ó, tem um folheto informativo aqui. Para que serve este folheto? Guia de apresentar uma petição. Ó, aí você vem aqui, ó. Tudo direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também. Tá aqui? Vai ser outro link que eu vou deixar aqui para vocês. Folheto. Vamos lá. Aí vamos dizer, você não tem, então você vai vir aqui, ó, em criar uma nova conta. Já vou antecipar para vocês aqui que eles têm a obrigação de manter sigilo do seu nome, tá, gente? Vamos lá. Tudo que tá com asterisco vermelho você tem que preencher. Você vê que nome de organização e sigla de organização não precisa. Mas se você fizer parte de uma igreja, por exemplo, eu sou parte da igreja tal. Eu quero denunciar, eu quero que todo mundo seja testemunha. Eu vou juntar minha igreja toda e vou fazer uma denúncia com a minha igreja. Tá? Então faça, bota o nome da igreja, a sigla aqui direitinho, tá? O seu nome completo, país, telefone, fax, endereço, pergunta secreta é uma pergunta que só você vai saber a resposta. No caso de você precisar recuperar sua senha, você vai responder essa pergunta. Por exemplo, eu sempre coloco qual é o nome do seu primeiro bichinho de estimação, que no caso eu sei qual é, né? É minha pergunta secreta. Você pode usar qual o primeiro nome da sua avó, enfim. Aí você bota a resposta aqui e a resposta tem que ser simples e objetiva e você tem que sempre saber ela, tá? Voltando aqui. Oi, gente, desculpa, eu tive que mudar de navegador para ver se eu conseguia fazer o login. Não consegui fazer o login lá, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Pode ser que quando vocês entrem lá no Google, vocês entrem nessa parte aqui, ó, que não tem escrito casos, tá vendo? Então, vocês vão vir aqui, ó, em Defendendo os Direitos Humanos. Ele vai te direcionar lá para aquela parte, tá? Que tem escrito lá casos, não sei o quê. Aí aqui você em cima, do seu lado direito, em cima, tem escrito os idiomas. Você vai selecionar português, tá? Ó, deixa eu só arrastar aqui pro lado. Vocês vão ver. Ó, ali, ó. Português. Você vai selecionar aqui, ó, português, para poder traduzir para você. A gente vai fazer aquele mesmo sistemazinho lá. Vou em casos. Ó, casos. Sistema de casos e petições. Apresentar uma petição. Um botãozinho azul, acessar. Tudo igual, tá, gente? Aí, mais uma vez, eu vou tampar aqui o login, né? Provavelmente, deixa eu botar aqui, que aí eu vou tá com tudo certinho. Ó. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir entrar agora. Tomara. Depois que você fizer o login, você vai chegar nessa parte aqui, que é o início, tá? Tá bem aqui escrito início. Você vai em formulários. E você vem em nova petição. Começar a fazer sua petição aqui. Quando você chega nessa parte aqui, você vai ver que você tem um formuláriozinho e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Não se desesperem, você precisa ser detalhado na sua denúncia, tá? Mas não deixem de fazer a sua denúncia, mesmo que não esteja tão completa, tão perfeita assim. Cada denúncia e toda denúncia é importante. Lembre-se que você já fez o seu rascunhozinho lá, tá?
Depois que o pessoal já se indignou, já fez postagem no Instagram, já fez de tudo na internet, o que é fazer um rascunho bem feito para fazer uma denúncia desse tipo, né? Vamos lá. Primeira seção. Aqui você vai cadastrar a sua vítima, tá? Lembrando que aqui nessa parte só é obrigatório as partes que estão com asterisco, mas toda informação é relevante, tá? Vamos cadastrar as vítimas. Nome da pessoa ou grupo afetado pelas violações de direitos humanos. No caso, quando eu fiz a denúncia gerais, eu botei brasileiros patriotas, mas aqui você pode colocar um nome individual e você vai cadastrando várias vítimas, nome, data de nascimento, nome e sobrenome, tá? Lembrando que as crianças, é importantíssimo que vocês coloquem as informações adicionais que a criança estava com a mãe no momento da prisão, enfim, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, José das Couves Silva, tá? Profissão, nananã, isso aqui tudo vocês sabem fazer. E marque se a suposta vítima está privada de liberdade. Aí você marca que sim ou que não. No caso aqui a gente está falando sobre liberdade física, tá? Eu tô falando do corpo, não liberdade de expressão, tá bom? Indique dados de familiares próximos dos supostas vítimas que teriam sofrido danos com as consequências da violação dos direitos humanos alegada. Exemplo, a mãe da pessoa sofreu um dano porque teve crise de ansiedade, passou mal, a criança foi privada da companhia do seu genitor, a pessoa, os familiares ou a família ficou sem a renda da pessoa que está presa porque ela deixou de trabalhar e etc e tal, tá? Aí você vai colocar o nome aqui separado com vírgula, tá vendo, ó? Nacionalidade, gênero dos membros da família, ó. E-mail, fax, profissão, endereço e aqui as informações adicionais você vai colocar até 12 mil palavras, é bastante palavra para descrever o que aconteceu, seja sucinto, mais objetivo, tá? Claro e objetivo. Fechei. Eu tenho aqui uma vítima, ele vai atualizar, ó. Atualizou? Ah, não, eu fechei. Não adicionei o José das Couves. Deixa eu botar aqui de novo. José das Couves. Salvei. Aí, atualizou. Veio aqui, ó, vítima adicionada com sucesso ao sistema. Aí você vem aqui, ó, dados da parte peticionada. Incluir a pessoa que preencher este formulário como parte peticionária. Como assim? Você pode estar fazendo a denúncia ou você pode estar ajudando a pessoa a fazer a denúncia. Por exemplo, a mãe de alguém que está preso, uma senhorinha de 80 anos, não sabe mexer no computador. E você vai ajudar ela a fazer essa denúncia. Não é você que está fazendo a denúncia, é ela. Então, você não vai colocar... Você vai colocar aqui, ó, incluir a pessoa que preencher esse formulário como peticionária? Não. Ou seja, quem preencheu esse formulário não é o denunciante. O denunciante é outra pessoa, tá? Aí você vem aqui e você pode criar o peticionário. O que é peticionário? A pessoa que está denunciando. Aí você preenche os dados dessa senhorinha que você está fazendo a denúncia, ó. Maria do Carmo. Aí bota e-mail. Pronto. Cadastrei a Maria do Carmo aqui e ela vai aparecer. Posso ter mais de uma vítima? Sim. Posso ter mais de um denunciante? Sim. Tá?
Tanto que a vítima pode ser ao mesmo tempo denunciante e vítima. Então, eu posso colocar todo mundo como vítima, eu sofri e estou denunciando. Por exemplo, da igreja, né? Ah, fulano de tal. Todo mundo. No caso, a criança não, né? A criança só vai ser vítima. Agora, o denunciante. Tudo bem? Continuando aqui, a gente vem para... Deseja que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos mantenha sua identidade como parte peticionária em sigilo, então você também tem essa opção de colocar o quê? O seu nome em sigilo, tá? O peticionário em sigilo, ou seja, não vão ser todas as pessoas que vão ter acesso ao seu nome, tá? Ela vai restringir ao público, ou seja, não vai ser qualquer pessoa que vai ter acesso ao seu nome, tá? E você vai dizer o porquê. Você já apresentou alguma petição perante a comissão sobre estes mesmos fatos? Não. No caso que vocês vão fazer a primeira vez, então vocês nunca fizeram sobre esse mesmo fato. E se você já apresentou algum pedido de medida cautelar à comissão esses mesmos fatos? Não. Não pedimos medida cautelar. Medida cautelar é outra coisa. Medida cautelar é uma solução de emergência para tais fatos. Entendeu? Eu acho que isso daí é uma questão mais que o advogado faz. Eu acho que não é o indivíduo que faz isso aí. Mas, enfim, vamos continuar. A gente vai chegar na seção 2. Estado membro da OEA contra o qual denúncia é apresentada. Você vai colocar Brasil. E aqui é aonde a gente vai colocar o nosso rascunho, tá? Com cronogramas, de preferência, lembra que eu falei de preferência datas ou data aproximada, meados de nananã? É aqui que a gente vai colocar, tá? Você pode ter acesso a esse artigo aqui, ó. Vou até botar aqui na outra. Vou deixar esse link também na descrição do vídeo, tá? Que são o regulamento para você poder fazer a sua denúncia, tá? Vamos lá. Mais informação, tá? Então, vamos lá. Tem aqui idiomas oficiais, deixa eu ver aqui. Idiomas oficiais, inglês e português. Português são um idioma oficial. Ótimo, menos um trabalho para vocês. Também vou deixar esse link para vocês. Na descrição do vídeo. E vamos voltar lá. E aí você vai pegar e vai copiar e colar, tá? A sua narrativa do que aconteceu, né? Com o título lá, por favor. E você vai vir e colar aqui. Tudo explicadinho. Por isso que aquela cola é importante. Já pensou tu digitar isso tudo aqui? Tá? E você vê que são 400 mil palavras. Então, pode escrever à vontade que não tem problema. Autoridades supostamente responsáveis. Aí você vai indicar as pessoas. Aí lá na colinha vai ter também para você o nome da galera, ó. Você vai copiar e vai colar. Direitos humanos supostamente violados. Aí você vai pegar, lembra que eu falei para vocês fazerem um resuminho lá? Ó, você vai pegar aqui, ó. Eu fiz uma denúncia geral, tá, gente? Eu não fiz individual. Vocês podem fazer... quanto mais quantidade
melhor. Tá bom? Vamos lá. Ó. E você vai clicar aqui em continuar. Você vai para a seção 3 agora. Aí você vem aqui, ó, detalhe as ações tentadas pelas supostas vítimas ou parte requerente perante os órgãos judiciais. Explique qualquer outro recurso interposto perante outras autoridades nacionais, tais como recursos perante as autoridades administrativas, caso haja algum. Então, as pessoas que estão presas, vocês vão colocar que tentativa, tentamos defesa ou tentei defesa por meio de advogados. Caso não tenha sido possível esgotar os recursos internos, escolha entre as opções dadas a seguir a que melhor explica os motivos pelos quais isso não foi possível. Aí você vai botar outro, você vai lá na colinha e você vai pegar aquela parte que fala que os advogados tiveram acesso negado. Cadê? Vai copiar e vai colar aqui. Vou usar não vou falar. E a gente vai colocar aquela parte, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui. Desqualifica juízes de primeira Vocês estão conseguindo ver? Em relação a decisão de eu vou botar desqualifica ou desautoriza? Eu vou botar desautoriza, desqualifica e desautoriza. Vou botar as duas coisas, né? A gente não é obrigada a ser expert nessas questões. Isso.
lá, aqui. Eu vou botar isso aqui como colinha para vocês, tá? Também aqui, ajudar, né? Faz bem? Vou botar aqui depois dos links. Se desautoriza, tá falando que tá errado. Vou botar com Z. Não sei se tá certo, mas tudo bem, vocês que sabem aí. Informe se houve uma investigação judicial e quando começou. A gente vai botar: existe uma investigação em curso, porém ainda não foi concluída pois não vou falar, não está respeitando o devido e a não vou falar, vai que meu Deus. Vocês estão conseguindo ver aqui? Vou colocar como colinha para vocês também. Eu acho que está muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Acho que melhorou. Melhorou. Acho que agora está melhor. Se aplicável, indique a data da notificação da última decisão judicial do tribunal competente. Então, isso aí fica muito complicado, né? Vocês vão ter que pedir pros advogados as últimas atualizações, ou vai ter que ver no grupo do Telegram da OAB, tá? OABDF. Tem um grupo lá que ele tá publicando lá algumas decisões, tudo bem? A gente vai continuar. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Sim, tá gravando. Que bom. Vamos lá. Eu sei que tá demorado, gente, mas tem que ser um negócio muito bem feito e eu não quero que vocês errem. Agora são as provas. O que vocês vão anexar aí? Vocês vão anexar mandado de prisão, se tiver, mandado de busca e apreensão, se tiver, página censurada, se vocês botaram isso daí como censura da opinião, vocês vão colocar o print, né, da censura. STF censurou a sua postagem, enfim, tá? Sem motivo. Ou quando você tenta acessar, quando o seu advogado tenta acessar o seu processo, você pode pedir a ele um print ou uma impressão da negativa de acesso dos autos, tá? De entrar lá para averiguar. Você pode colocar o vídeo de vocês entrando no ônibus, o pessoal que foi preso, o vídeo do pessoal no acampamento, que estava pacificamente ali, se manifestando, vídeo do pessoal dentro do ônibus, vídeo do pessoal dentro do campo de concentração, tá? Isso daí tudo vocês podem colocar como prova do que aconteceu, do que vocês estão falando. Pessoal, a imprensa falando mal, ou o vídeo que aquele cara lá, que eu não posso falar o nome, fica falando que são atos terroristas, atos antidemocráticos, nananã, que ele fala mal.
e tal, vocês podem colocar também esses trechos desse vídeo deles incitando a população e estimulando a imprensa a nos hostilizar, tá bom? Vou fechar aqui. Vocês devem ter isso salvo no celular de vocês, provavelmente. Vamos colocar para rolar. Testemunhas. Você pode colocar a testemunha que você quiser, tá? E vocês vão botar para depor. Inclusive, você pode colocar o seu advogado para ser testemunha. Eu acho que sim, né? Não sei. Pode perguntar ao seu advogado. Se sim ou se não, o pessoal pode comentar aqui embaixo também, tá? Se pode ou se não pode, eu não sei. Que testemunha de que não teve acesso ao processo, do que ele presenciou lá, quando foi lá visitar a pessoa. Se quem conseguiu ir lá no campo de concentração, lá na academia da Polícia Federal. Então, vocês podem colocar testemunhas que vocês quiserem, tá? Mas eu vou voltar a falar, é muito importante que vocês façam a denúncia, gente. Muito importante. Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu preciso explicar tudo direitinho para vocês. Vamos lá. Seção 6 e última. Indique se esses fatos já foram apresentados ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas ou outro órgão internacional. Você vai botar sim, porque tem um monte de gente fazendo denúncia. Inclusive, advogados estão fazendo denúncia. Então, os fatos estão sim sendo apresentados, tá? A gente está falando sobre manifestantes, mas a gente pode denunciar, por exemplo, o Índio Sererê, que até hoje não foi solto. Eu posso denunciar de novo ele como vítima. Tá? O pessoal da tribo, denuncie. O pessoal ajuda, gente. O pessoal da tribo, eles não vão saber fazer isso. Mas você conhece a pessoa? Vai lá, ajuda ele, faz uma denúncia. Coloca ele como denunciante e o Índio Sererê como vítima. Cacique Sererê. Você viu que lá na vítima eu só preciso botar nome e sobrenome? Você pode só botar assim, Cacique Sererê. Cacique Sererê Chavante. Cacique Sererê Chavante. E faz a denúncia, vai fazendo. Entendeu? Se sim, indique qual órgão internacional e os resultados obtidos. Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, isso daí já foi. Por exemplo, do Chavante, né? Eu acredito que já. Aí você vai botar aqui, colar. E outro órgão foi o Tribunal de Haia. A gente tem denúncia lá também. Apesar dele estar o tempo todo falando que não tem jurisdição para atender. Tem sim, entendeu? A questão de interpretação e pressão. Vamos fazer pressão. Tribunal de Haia. Informações adicionais. Obtivemos resultado? Não. Obtivemos nenhum resultado. Informações adicionais. Informe informações que considera necessária. No meu caso, eu fiz a observação seguinte. Ainda temos pessoas presas há mais de 45 dias sem crime. Sem ter cometido crime, talvez. Crime. E aí você vem salvar. Quando que eu vou clicar em salvar? Eu vou clicar em salvar quando eu finalizei o formulário, mas não coloquei todas as provas. Eu acho que eu tenho mais prova. Eu acho que eu posso alterar isso aqui. Eu acho que eu posso colocar mais uma testemunha. Eu acho que eu posso colocar mais uma vítima. Vou perguntar para ela depois. Vai ficar pré-salvo esse formulário. Você só vai adicionando as informações. E o enviar é quando já está tudo pronto. Você já acabou de fazer o que você tem que fazer. Tá bom?
Então, gente, muito obrigada. Façam as denúncias. Isso é muito, muito, muito importante. Tirem um tempo para fazer. Anotem rascunho. Senta um dia para fazer isso e resolver isso. É muito importante. Isso não é nada comparado ao que nós podemos viver dentro do nosso país. Gente, um abraço, obrigada por tudo. Quem gostou desse vídeo e quem chegou até o final e quem denunciou, dá um like e se inscreve no canal, que aí a gente vai estar fazendo outras denúncias, ensinando a preencher outros formulários e dando dica para vocês. Tudo bem? Tchau, tchau, gente. Boa sorte para nós.